Jornada 6 por 1. Essa é a nova discussão do momento e que está gerando uma grande repercussão. Muita gente está apostando que isso não passa, tem gente apostando que vai passar pela força popular, e a questão é entender melhor o que seria de fato essa jornada 6 por 1 prevista na lei e que muita gente está discutindo. Eu sou Yulmar Muniz, sou advogado, professor de direito, e estou sempre aqui nas redes sociais te dando dicas jurídicas para o seu dia a dia, para que você fique bem informado, sem fake news e entenda de fato como funcionam as coisas. Então dá o seu joinha, dá o seu like, porque é muito importante para que esse canal possa chegar a outras pessoas. Agora vamos lá entender o que de fato é essa jornada 6 por 1 e principalmente o que está sendo discutido e o porquê isso está gerando tanta repercussão e as consequências de tudo isso, né, gente? Porque também vamos entender de fato para a gente não sair falando bobagem. Primeiro, temos que entender que essa jornada de 6 por 1 é a previsão legal de 8 horas trabalhadas por 44 horas semanais. Somando todas essas horas, você trabalharia 6 dias, folgando 1. Isso é o que está na própria Constituição Federal, que é o modelo atual. Então você trabalha 6 dias de 8 horas e você folga 1. Essa é a jornada de trabalho permitida legal no país. Tudo que ultrapassa isso tem que ser considerado por horas extras e tem que ser pago a mais ao funcionário para que ele possa receber por trabalhar além das 44 horas semanais. O entendimento agora do apelo popular é que essa jornada seja limitada, ou seja, não mais 6 por 1, a pessoa trabalhar 6 dias e folgando 1, ou trabalhar as 44 horas semanais. O que se pede é que isso tenha uma redução. O primeiro pedido e o que está gerando toda essa confusão é que essa jornada seja de 4 dias trabalhado e 3 de folga, na alegação de que o funcionário precisa ter sua vida particular, precisa fazer seus cursos, precisa ter descanso, porque seria desumano que ele trabalhe 6 dias e folgue 1. E aí, por outro lado, uma corrente que não concorda com esse acontecimento está dizendo que isso vai ser jogado de fato para o empresário vai quebrar porque não vai conseguir contratar uma outra pessoa, ou se ele contratar, esse dinheiro vai ser jogado, ou seja, esse custo vai ser jogado para o consumidor final, e sendo jogado para o consumidor final, aumenta a inflação, que reduz de fato o salário no final das contas. Então está esse o imbróglio. A questão aqui nós entendemos dois pontos muito importantes. Primeiro, aqui existe hoje a jornada 6 por 1 e a jornada requerida na petição e pelo deputada e também pelo seu idealizador é que a jornada de 4 por 3, ou seja, 4 dias trabalhados, 3 dias de folgas. E muita gente já está tentando dar uma terceira alternativa, que é 5 dias trabalhado e 2 dias de folga. Então essa daí é a pauta da discussão. A questão é, quais são os argumentos utilizados nos dois pontos? E lembrando que isso não é uma questão que acontece só aqui, isso já é uma tendência dessa discussão ocorrerem em outros países, principalmente em países desenvolvidos. Como é que está sendo utilizada essa discussão? Discussão no ponto favorável, que não é suportável a gente colocar que o trabalhador trabalhe 6 dias, folgue apenas 1 e tenha essa questão da sua saúde mental, o seu tempo com a sua família, ou seja, com esse apelo de crescimento capitalista, esse é o entendimento do que se discute, tá? É que as pessoas não conseguiriam ter uma vida trabalhando 6 dias e folgando apenas 1. No outro ponto é a alegação de que se a gente colocar 4 dias trabalhados e 3 dias de folga, isso acarretaria um grande prejuízo no setor aí comercial como um todo. Os empresários iriam, na sua grande maioria, ter prejuízos ou repassar esse prejuízo real para o consumidor final. No final das contas, isso prejudicaria numa inflação gigantesca, porque os preços aumentariam exponencialmente. E aí a gente tem que entender dois pontos importantes. A tendência é que, de fato, com a tecnologia, isso já vai acontecer. Nós estamos falando num avanço gigantesco desde a pandemia para cá na questão do home office. O que não se discutia, o que não se falava até então. Quantos de vocês ouvia falar com tanta frequência sobre home office, trabalho em casa, ou seja, formato de trabalho híbrido? Então isso é uma tendência que vai acontecer de fato. Ou seja agora nesse momento, nessa discussão calorosa do Congresso, junto com a população que já está assinando uma petição com centenas de milhares de assinaturas, ou não. Nós precisamos entender que vai ter que se achar um meio termo para tudo isso, até porque a população entende que nós estamos precisando, né, isso é um entendimento populacional pelo que nós estamos vendo, de ter uma redução na jornada de trabalho para que as pessoas possam ter de fato mais tempo com as suas famílias, possam cursar mais cursos, possam se adequar melhor à sua vida pessoal. E por outro lado, nós precisamos entender como é que nós vamos colocar de fato isso no setor, porque nós não estamos falando só de empresas gigantescas que vão se adequar, colocar
colocar robô e aí vai ter demissão também, nós temos que pensar nessa questão, porque já que a empresa vai começar a achar que tem prejuízo, vai colocar robô, que já é uma tendência que vai acontecer de qualquer forma, e as empresas pequenas, que principalmente aquelas que são só o trabalhador e o dono da empresa que trabalham, e eles dois meio que revezam tudo mais, como é que isso a gente vai colocar de fato para que essa empresa suporte essa nova adequação do horário de trabalho. A questão é, nós precisamos entender que esse debate precisa avançar tanto para um lado quanto para o outro e acharmos aí um meio termo para que essa discussão seja viável e possível. Não vai agradar 100% dos dois lados, mas com certeza nós precisamos achar um meio termo sobre isso. Agora comenta aqui, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você concorda? Não concorda? Você acha que realmente precisa dessa jornada reduzida? Ou você acha que isso não vai mudar em nada e vai só prejudicar tudo mais? Galera, muito obrigado e até a próxima.